Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lalur, sobre o sistema contábil, ali, o módulo contábil, para que a gente possa entender, compreender como é que funciona o Lalur dentro aí do sistema, tá certo? Vai ser uma troca de ideias bem legal, bem diferente, bem com objetiva, mas ao mesmo tempo com bastante informação para que vocês possam utilizar o Lalur, que é um módulo à parte, né, do sistema. Você pode utilizar ele no dia a dia aí, juntamente com os seus clientes do lucro real, tá certo? Tô com o meu café aqui em mãos, já estou aqui com a minha água também. Tá, trouxe a água, dona Ellen? Aqui, ó. 3 litros de água? 3 litros de água, quase isso, abastecido. Só até o meio-dia, né? Depois tem mais 3 litros de água. Isso aí. E à noite treino daí. Isso aí, com isso whey aí. Daí. Com a água daí, mais? Com não, com whey daí. Ah, com whey? Entendi, com ele. Não. Eu pensei se era o Lucas. Ele é com o Lucas, entendeu? Então, eu pensei se é o Lucas ou se era água daí, no caso. Vai ser com o Lucas, com os dois. Excelente, tá muito bem acompanhada, né? Sim. Lucas Schmidt, excepcional, incrível, esplêndido, isso. Maravilhoso. Para de elogiar, ele é meu. Abração pro Lucas, beijão pra você, amigo. Tamo junto, tá? Pega o seu café, pegue sua água, vai começar agora o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis, com a participação de pessoas maravilhosas, esplêndidas, incríveis. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Lalur hoje. Esse podcast é ao vivo nesse momento, então você pode compartilhar aí, dar o seu bom dia. Ó, o Lucas já mandou bom dia aqui, tá? A Luísa mandou bom dia, a Zuma mandou bom dia, a Ângela mandou bom dia, o Davidson, perguntasse quem é o Davidson, né? O Davidson do comercial mandou um bom dia também. Viu? Então, mande o seu bom dia. Se você tiver dúvidas sobre o Lalur, pode perguntar, a gente vai ter especialistas técnicos aqui na área para a gente poder estar conversando com vocês e entregando essa informação, respondendo aquilo que vocês necessitam, tá certo? Mas, neste momento, conforme todos os dias nós temos, as notícias do SCI Talks com Keile e Elton, neste momento. Bom dia, minha gente antenada do mundo contábil. Está no ar mais um SCI Talks, o telejornal que transforma boletins fiscais em entretenimento de qualidade. Eu sou Keile. E eu sou o Elton. Então se ajeita na cadeira, pega um cafezinho ou um boleto e vem com a gente, porque hoje tem MEI, IR, reforma tributária, crédito de IPI e até golpe na restituição. MEI com vida mais fácil? Temos. Desde o fim de março, o PGMEI, nosso querido gerador de DAS, trouxe uma novidade que é um verdadeiro alívio. Agora dá para gerar um DAS consolidado. Ou seja, chega de emitir boletinho por boletinho. Se você tem tributos vencidos ou a vencer, junta tudo num só e pronto. Mais praticidade, menos confusão e muito mais tempo para fazer o que importa: vender, criar e respirar. Acesse lá no portal do Simples Nacional, escolha os períodos e gere seu Super DAS unificado. Bora manter o CNPJ bonito com a receita? Café com IR, ao vivo no Continuous. Anota na agenda, hoje, dia 15 de abril, tem Café com IR no canal do Continuous no YouTube. Vai ter retira dúvidas, dicas e aquele empurrãozinho para você não errar na declaração. Se você já sonhou com um leão de gravata te cobrando no meio da noite, essa live é para você. Corre lá, se inscreve e participa ao vivo, porque RPF é coisa séria, pode ser descomplicado com uma ajudinha certa. Reforma tributária e o simples, muda, mas não muda, ou muda. Atenção empreendedores, a reforma tributária está chegando, e embora o Simples Nacional continue existindo, ele não vai sair ileso. Vai ter IVA dual, simples híbrido, nova regra de crédito, split payment, competitividade, uma sopa de letrinhas que pode impactar mais de 23 milhões de empresas. Recomendação dos especialistas? Antecipe-se, revise seus processos, prepare a sua contabilidade e planeje a adaptação entre 2026 e 2033. Simples? Nem tanto. Mais possível? Com certeza. STJ libera crédito de IPI mesmo para produto não tributado. Tem novidade quente no mundo fiscal. O STJ decidiu que empresas podem aproveitar o crédito de IPI sobre insumos, mesmo quando o produto final for isento, imune ou tiver alíquota zero. Essa decisão com efeito vinculante vale para todo o judiciário e o CARF, e foi justificada com base no princípio de não cumulatividade.
Então, se sua empresa industrializa e tem insumos tributados, já pode revisar seus processos. E, se preciso, procurar seu contador ou advogado, porque crédito bom é crédito aproveitado. Alerta Receita, tem golpe no pedaço. E como todo ano, ele volta. O velho golpe da restituição do imposto de renda de pessoa física. A Receita Federal emitiu um alerta. Se alguém te promete antecipar a restituir mediante pagamento, fuja, é cilada, Bina. A Receita não envia link por e-mail ou SMS, não cobra taxa e não muda a ordem de pagamento da restituição. Tudo é feito apenas pelo site oficial ou app da Receita. Então desconfie de qualquer mensagem suspeita. E é claro, nunca, jamais, sobre hipótese nenhuma, clique naquele link que promete restituição Turbo Premium 24 horas. E assim encerramos mais uma edição do seu, do nosso, do todo-poderoso ST Talk, onde a contabilidade encontra o entretenimento e a informação vem com muita risada. Até a próxima, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha com aquele colega que ainda está com a DAS atrasada. E lembrem, informação salva mais a empresa do que café forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Excelente notícias no dia de hoje. A gente não ia vir com piada, mas daí o Elton meteu um estilada Bino. Ficou bem engraçado ali no meio do discurso deles. Muito legal, pessoal, essas participações da nossa galera aí, da Ekeile, do Elton, trazendo informações aí para o nosso dia a dia. São informações fresquinhas, né? Então a gente vai ter algumas coisas diferentes aí durante a semana. É importante a participação de vocês também, beleza? Hoje, dona Ellen, vamos falar sobre o Lalur. O Lalur, isso aí. Ele é o livro de escrituração, né? Da natureza fiscal ali. Certo. Trouxe lei, então. Ele é conforme... Trouxe leis para falar sobre. Trouxe a lei hoje. Estou com a lei embaixo do braço. Isso. É o decreto da lei número 1598, de 1977, conforme previsto no inciso 2 do artigo 177 da lei número 6.404 de 1976. Para tu ver como é antigo. O Lalur. Verdade. Isso aí. E é sobre ali que a gente vai falar hoje, sobre o livro de apuração. Isso. Das empresas do lucro real, isso mesmo? Isso mesmo. Fechou? Mas não vou falar sozinha, né? Nós não estamos sozinhos aqui. Exato. Nós estamos com pessoas maravilhosas. Isso, bem acompanhados. Muito bem acompanhados, né, dona Ellen? Exato. Então estamos com eles. Isso. E aí, tudo bem com vocês? Celso e Vrim. Tudo bem? Tudo certo? Estão tranquilos? Tudo certinho. Sussi no Mussi. Sussi no Mussi? Mas, bah, De boa, seu Celso? tranquilo. Bom ter você aqui com a gente. Agora numa terça-feira, né? Isso, Eu uma só quero terça. pedir muitas desculpas para o meu amigo Lucas Schmidt. Por Me quê? perdoe pelos nossos 2-0 em cima do Grêmio. Ele veio dizer que foi roubo aquela mão na bola lá. Ele Aquela bola sempre na fala mão. isso. Sempre reclama. Não. Toda vida. O Marcinho tá feliz, eu tô feliz, o Celso tá feliz. Então é o que importa. Sabe quem tá triste também? O Canedo. Canedo Canedo esse não ontem, podemos cara, falar com ele. O Canedo Não, ontem como? me encheu o saco o dia inteiro, cara, falando sobre isso. Olha aqui, olha aqui. Ó. Ele trazia um vídeo de um lado, do outro e tal. Vários Enfim. ângulos. Eu falei, normal. cara, se o VAR, né? Se o VAR que tá lá, que os caras são especialistas nisso, não deu. Quem somos nós, né? Meros mortais. Sim, Mas se fosse ao contrário, era pênalti. óbvio. Tudo bem, Celso? Tudo certo? Tudo certo, De tudo boa, tranquilo. bom ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre o Lalu. Isso aí. Olá, dona Vrim, tudo bem Olá. contigo? Bom dia, tudo certinho. De boa? De boa. Mais uma semana aí com a gente. Mais uma Tá virando da casa já, Tá né, virando Ellen? da casa, viu? É isso aí. Aí ele vai Da pegar casa. férias daqui a pouco, daí ela Isso. assume no teu lugar, depois tu Isso. volta, ela continua. Isso. Vamos Quer falar sobre o Lalur hoje, então? Isso? Sim, sobre o Lalur. Legal, show de bola. Vamos começar, pessoal? Vamos. Bora. Então, o Lalur, Elalur e Elax, eles são registros eletrônicos que eles são enviados lá na ICEF Uhum. para demonstrar a apuração do lucro real do IR, da CSL. Uhum. Embora eles sejam impostos semelhantes, eles têm suas particularidades. Show. A gente não pode nunca... Existe distinção entre o que é um imposto, Uhum. que é um imposto de renda, e Tá. o que é uma contribuição. Ok. Na verdade, quando a gente fala em contribuição, não é uma contribuição espontânea, né? O Uhum. governo vai lá e... Não, Cobra, essa né? contribuição é uma contribuição para a sociedade, Uhum. por isso ela é contribuição social, né? Certo. Tem esse fim, esse caráter, né? Uhum. Diferente do imposto de renda, que daí é um imposto, mas tudo é um mesmo final, lá no final, para Uhum. enriquecer um pouquinho o governo. Entendi. Tá, e qual que é a diferença entre o
Lalur, o Elax. Elax. Bom, Elalur, Elax. Elalur e Elax. Isso veio agora junto com o advento da ECF, né? Uhum. Aí agora se tornou os 2 livros eletrônicos. Antigamente era feito na mão. Antigamente era feito ali no Tudo. braço ali, assim. Eu até tenho, a gente sempre comenta Aham. que a pessoa que fazia o livro de apuração do lucro real, que na verdade é o imposto de renda da pessoa jurídica, Uhum. era o top of mind ali, né? O cara bom na cara é contabilidade. Porque tu tem que trabalhar com legislação, Uhum. que quando é que eu posso tirar daqui, botar ali, ajustar o meu cliente. Uhum. Daí, com o advento da escrituração digital, isso ficou meio que qualquer um pode fazer. Porque o sistema já tem que entregar já isso. entrega. Uhum. Mas boa parte ali, o Lalur é o IR e o Elax, quando a gente fala, é a contribuição social. Essa é a distinção. Apesar que a gente IR, acaba falando tudo como o Elalur, né? Uhum. Sim. A gente resume Sim. para os íntimos, Pros mais chegados. os mais chegados. A gente sempre fala lá no comercial, quando a gente vai apresentar a parte do módulo lá, porque é parte, né? Sim. Nem todas as empresas, nem todos os escritórios contábeis hoje atendem Sim. o lucro real, no caso, Uhum. né? Às vezes Simples Nacional, o máximo um lucro presumido. Mas a gente fala sobre a parte A e parte B do Lalur, né? A gente Sim. pode explicar para as pessoas, assim, para entenderem o que seria essa parte A e parte B? A parte A é aquela parte do cálculo do lucro líquido, Uhum. então tem minhas adições, Tá. minhas exclusões, Uhum. tudo que está somando, retirando, movimentando naquele período da apuração. Uhum. Então, ele vai lá para a minha parte A. Uhum. Lembrando, né, que essa questão de adições, exclusões ali da base é tudo previsto em lei. Então não é, peguei aqui, vou excluir ou vou adicionar, não é bem assim, está previsto em leis. Então entram ali doações, brindes, multas indedutíveis, né, que entram como adições, a gente tem depreciação acelerada e dentre outras, né. Eu diria que a gente divide na nossa parte, a gente divide em 2 etapas. Uhum. Tudo que for de base de cálculo, Ok. então onde eu chego, então você tem a base de cálculo do lucro real, Uhum. onde tem adições e as exclusões, vai ser lucro, e a tua base de cálculo da contribuição social. Então, essa é a parte da base do cálculo para você depois aplicar as alíquotas do imposto, que daí seria o cálculo do imposto mesmo, que é a segunda parte do nosso livro, digamos, olhando para dentro do sistema. Então, você tem 1 e o 2, que é a parte do lucro real, contribuição social, que é a base, e o 3 e o 4, que seria a parte do imposto do imposto de renda e da contribuição social. São 2 etapas ali. Sim. Muitas coisas que você tem de incentivos fiscais, você aplica só no imposto de renda e não na contribuição social. Isso é verdade. Exatamente. Então, o nosso sistema ele vai atender tanto a parte A quanto a parte B. Sim. Perfeitamente. E a parte B é aquela parte onde tem o controle do que vai afetar a apuração do lucro real, mas que não afetou nesse período. Então, por exemplo, eu tive um prejuízo, certo. mas eu não vou me compensar agora. Tem um saldo lá de prejuízo, ele vai para a minha parte B. Daí, quando eu tiver saldo para compensar nas próximas apurações, ele vai ir deduzindo de lá. E o nosso sistema também faz automaticamente. Claro, você tem um percentual que você pode deduzir do prejuízo. Então, por lei, você pode deduzir 30% daquele prejuízo. Quer dizer, 30% do seu lucro. Do seu lucro. Isso. Então, eu tenho lá um lucro de 10 mil, 30% 3 dele mil. é 3 mil. Então, só posso, por mais que eu tenha 5 mil de prejuízo, eu só posso deduzir 3 mil. Seria o teu teto máximo, Isso aí. 30% do certo. teu lucro que você apurou naquele período. Então, no teu teto máximo é 30. Muitos são bacanas, legais com o governo. Não, eu não vou usar meu prejuízo, vou deixar ele guardado lá. Daí não quer tributar. Então, o nosso sistema também tem essa opção, parte. essa possibilidade de você zerar, daí ele não será descontado. Não vai utilizar essa parte do prejuízo de períodos anteriores para se compensar. Então, o teu teto máximo é até 30%. Isso. Entendi. Porque para a Receita Federal tem que ter a garantia de 70%. Então, certo. seu máximo é 30%. Entendi. E isso não é reajustado. Existe um reajuste. Você controla na parte B a parte de impostos. Você, no ano, pagou um de imposto a maior, você vai recolhendo, né, durante um período, você pagou a maior. Chegou na apuração anual, você pagou a mais de imposto, isso vai para um crédito para o período seguinte. E ali, esse imposto, depois, ele pode sofrer uma variação pela Selic, como acontece quando você não paga o imposto, o governo vai lá e te reajusta. É a mesma forma de reajuste que tem. Entendi. Interessante essa divisão entre A e B. E o nosso sistema faz as duas partes ali. Então, o cliente que está nos assistindo,
ou aqueles que ainda não têm o Lalur, esse módulo à parte, e querem conhecer um pouquinho mais, pode procurar o comercial, no caso, para poder estar entendendo, compreendendo aí como é que funciona. E ele vai atender tanto a parte A quanto a parte B, conforme a explicação aqui dos nossos especialistas. Isso. E depois te facilita levando para o SPED SF. Legal. Porque a gente tem muito cliente que a gente às vezes vê que controla por planilha. Sim. Ao invés de utilizar para um sistema. Aí depois sofre na entrega do SPED SF. Porque daí não tem no nosso sistema, o nosso sistema não vai levar essa informação, vai ter que preencher manual dentro do validador. Nossa. E a ECF tem muito campos automáticos, de preenchimentos automáticos que ela mesma calcula. Então daí não bate com a planilha. Mais um homem da planilha. Você é o cara que gosta de comentar sobre o pessoal das planilhas, né? Mais um que tem a planilhazinha para fazer o controle e depois não bate lá com o que na tá ICF. E aí a gente fala, por exemplo, assim, a gente falou do Lalur, mas quem é obrigado ao Lalur, né? Empresas do lucro real, ali que faturam acima de 78 milhões, ou aquelas que optaram em ser real, ou que são obrigadas, né? Porque tem atividades que acabam sendo obrigadas a ser do lucro real. Entendi. É só para empresas do lucro real, ponto. Isso. É importante o nosso cliente. Às vezes as pessoas não é que elas não sabem, mas às vezes falta a informação em si. Sim, então, ela é claro. Específico para empresas do lucro real. Isso, então, específico para isso. Existe alíquotas que você tem que, a partir de determinado valor, você é obrigado a ser empresa do lucro real, né? Ou depende da atividade que ela exerce, ela tem que ser do lucro real. Setor e tal. Setor, então depende daí. Por isso cai a legislação, por isso os contadores fogem um pouco, né? Porque imagina uma empresa do Simples Nacional, é fácil, é complexo em cálculo, mas porém para você operacionalizar, ela é fácil. Ela é fácil. Você não precisa ter enorme, não é que tem que ter, óbvio, tem que ter bom conhecimento, né, das causas, mas você não precisa, é simples a coisa. A empresa que é do lucro presumido também, só que daí vem agora a pegadinha. A empresa do lucro presumido, ela vem sendo, daqui a pouco ela é desenquadrada, porque ela teve um faturamento. Então, o nosso sistema, ele controla isso também. Ela é em lucro presumido até na metade do ano, depois ela teve que se tornar lucro real. Certo. O sistema, ele faz esse controle. Ele sabe, na hora que você faz a exportação de uma empresa, ele sabe como fazer o cálculo do imposto, porque você tem um adicional nesse imposto, né? Então, ele faz um cálculo certinho, apenas utilizando aqueles meses que você foi do lucro real. Entendi. Então, se eu sou lucro presumido, no meio do ano atingiu certo valor. Foi desenquadrado, que a gente chama, desenquadrei, vou para o Lalur. Vai para o Lalur. Lucro real, no caso. Vai ser uma empresa do lucro real, você informa isso ao sistema, né? Isso. Lá no cadastro de empresa, você assume daqui para frente, agora é lucro real. Daquele mês em diante, o sistema já faz o cálculo do adicional em cima certinho, apenas dos meses que você foi lucro real, que não é sobre o ano todo, apenas só sobre os meses que você foi lucro real. Que eu mudei esse enquadramento, no Exatamente. Caso. Excelente. Nossa, muito bom. Muito bom. Ó, Celso, tem umas informações aqui, ó. A Amanda Venzon mandou o seguinte: bom dia, salve Celcinho. E ela falou assim, o pai do Lalur. Se chamam de pai do Lalur, é isso mesmo? É isso mesmo. No entanto, que estava agendado só para eu ir abrir dele. Aí, trocando informação, a gente falou, não tem como a gente vir e não trazer o Celso. Entendi. Aí a gente foi, pelo falou conhecimento, com a Camila autorizou. Camila autorizou. O Celso topou e o Topou Celso na tá aqui hoje. Na hora, isso é verdade? É na hora. Topou na hora. Muito bom a tua participação, tá? Legal. Continuemos. E a gente tem os tipos de apuração, né? Sim, temos os tipos de apuração. Tem como você apurar trimestral, daí só pode ser real. Então, é todo trimestre, março, junho, setembro e dezembro. Daí tem o período anual, que eu posso apurar por estimativa ou mensal real. E daí é lá no final do ano, que pode ser pelo balanço ou balancete, para suspender ou reduzir os pagamentos mensais do imposto. Esses são os períodos que a gente tem. Esses períodos aí? Sim. Então, você pode ser lucro real trimestral. Ok. Né? Então, é como se fosse 4 anos, né? Dentro do trimestre. 4 anos no ano. Então, cada trimestre é um ano. E você faz uma compensação de prejuízos entre os trimestres. Quando você tem uma apuração anual, que lá em dezembro você apura ele anual, você utiliza do balanço de suspensão, redução ou estimativa. Então, quando é que eu uso essa estimativa? Então, o contador ele tem que saber isso, né? Ele tem que ver quando você tem uma sazonalidade, por exemplo, na função, na operação da empresa. Quando vale você a pena, tem, né? captou muito, você entrou muito dinheiro, digamos, receitas grandes, né? Sim. E pouco custo. Pouca despesa. Muito pouca despesa. Então, você vai ter um resultado grande.
Certo. Tua receita menos tua despesa dá o teu lucro. Então, você tem lucro. Daí você aplica, digamos, o percentual da presunção. Daí você vai ver, pô, naquele mês eu posso optar pela presunção, vou pagar. Ou então, se eu apurar o meu balancete, que deu prejuízo naquele mês, né? Então, porque o LALUR, no anual, você faz a apuração, ela é acumulativa, né? Então, o balanço que você vai apurando é acumulado. Certo. Né? Então, você vê naquele mês o meu resultado. Se no mês anterior no meu acumulado deu 20 mil de lucro, e esse mês só deu 10 prejuízo, então o meu 20 mil, meu 10, então levei pau aqui. Deu prejuízo, então não vou suspender, digamos, o meu pagamento. Não tenho, não pago. Então, ele faz esse controle anual até na apuração anual, no final do ano, que você junta tudo que você pagou, isso, mais as minhas deduções, tá? Quanto é que deu meu imposto a pagar no final do ano? E ali que eu falo, né, que você vai ter ou imposto a pagar, ou então você vai ter um crédito para o período seguinte. Você, digamos, foi pagando durante o ano, que é o ideal, né? Isso é o anual, pagar durante o ano, para não ter um impacto muito grande no final. Então, se não chegou no final do ano, tu pagou maior, você joga lá para o imposto pago para o período seguinte, né? Vai ser um crédito lá para o ano que vem. Então, tudo isso o sistema controla. Entendi. Fácil, tranquilo, ele trabalha por cima de fórmulas, né? Então, o sistema ele controla via fórmulas, então, se eu precisar fazer um ajuste para aquela minha situação, é muito mais fácil. Sim, a gente prepara as contas que deseja levar para o LALUR, porque, por exemplo, caixa não vai para o LALUR. Né? Vai minhas receitas, custos e despesas. Isso. O sistema ele acaba sendo todo integrado, né? Então a gente tem a preparação do contábil para o LALUR, que é onde eu vou preparar minhas contas, onde ela vai levar lá nas contas do LALUR. Com isso eu faço a integração do contábil para o LALUR. Com isso ele vai levar todas as fórmulas que eu fiz, vou apurar ele vai trazer todo o cálculo automático da apuração, de acordo com sua preparação. Eu consigo gerar a guia lá também, lá no sistema, gerar normal. E também tem a automatização, né? Ele pode ficar melhor? O chip também consegue... Dá para utilizar o chip, no caso? Sim, que massa, que legal. O chip vai fazer essa integração e vai fazer a apuração. Exato. Aí a gente só vai conferir e rodar. Entendi. Muito bom, né? Sim. Quem fazia na mão antigamente, né, Celso? Pois é. Ali, ó, planilhazinha, ajustar, fazer análise, ver como é que está o cliente, pegar os balancetes e transcrever isso depois para o ano antes do sistema, né? Era tudo naquelas fichas, né? Sim. Só daquela época, né? Das fichinhas lá que tu pegava, vou fazer um imposto de renda. Por isso eu falo que era o top of mind ali, o cara. Porque vou fazer o imposto de renda da pessoa jurídica agora. O cara se escondia numa sala, pegava as fichas e ia preenchendo aquilo. Depois veio o programinha. Certo. Aí você também, mesma coisa. Agora, não, com o advento da ICD-ICF, porque a ICF ela pega informações da ICD, então ela lê a ICD, você tem que ter a entrega a ICD para fazer a ICF, então ela já pega, ela já apura, faz a apuração do teu lucro, então ela só vai pegar as adições que você informar, ou as exclusões na base, vai informar, você vai passar para ele lá, exportando para ele o que foi de imposto, né? A parte minha das deduções do imposto, né, que eu posso ter, dos incentivos fiscais, e o resto dos cálculos é tudo automático dentro da própria ECF. E coisa mais linda, tu pega a ECF com o nosso sistema, tu bate e eles fecham bonitinho. Certinho. Perfeitamente. Redondinho. Parece que eles fizeram uma cópia do nosso sistema. Meu Deus, tu olhar, eles copiaram o nosso sistema. Do jeito que fica lá certinho, redondinho. Perfeito, então. Até a visualização é a mesma. Igual. Copiaram nós, então. Copiaram. Botaram mais umas contas lá, mas tudo igual. O contexto é igual. Tem uma alíquota, ia perguntar sobre isso, sobre o do IR, né? Isso. Qual que é o valor, no caso? A alíquota do imposto de renda é 15%. Tá. Mas a gente pode dizer que a gente tem mais uma alíquota, que é o adicional, de 10%. Caramba. Que quando trimestralmente passa de 60 mil, ou anualmente, falando que nem o Celso falou, mensal passa de 20 mil, ou anual passa de 240 mil. Então tem essa situação. E a contribuição social é 9%. Sem adicional. Sem adicional nenhum daí. Podemos levantar uma polêmica aqui? Só para... Vamos, bora lá. Tô contigo. Puta que... Não, eu ia falar um palavrão, vou ficar quieto. Tu imagina, se tu tens uma renda maior, tu vai ser penalizado. Porque tem que se pagar 10% a mais do que esse de adicional. Porque tu teve... Então, é isso o adicional. Já é 15 e aí tiver ali é... Se a tua base ultrapassar 240 mil... 240 mil. Aí é mais 10%. 241.
Se tiver lucro mais de 240 mil num ano, tu é penalizado, tu vai pagar 10% dessa diferença. Pois é. Porque a tua empresa está indo bem. Deu 300 mil, tu vai pagar os 15% em cima dos 300 mil e mais 10% em cima dos 50 mil. Ou dos 60 mil, perdão. Sim, que é a diferença ali no caso. Tudo dá diferença. Mais 6 mil de imposto ali no caso. Em vez de não, é pesado, né? Nossa, é pesado, né? Por isso as pessoas fogem do lucro real, principalmente nessa parte. Porque o custo é alto, né? Imposto, tudo. O custo do Brasil é alto. É alto, né? O custo do Brasil, né? Em si. Sim. Verdade. E com a reforma tributária, por enquanto, não se fala em alterar nada de R e CCLL. Ah, entendi. Que bom, né? Até... tipo assim, porque às vezes eles mudam para pior, né? Então o que era 15 vira 17, às vezes, o que era 10 vira 12. É que aqui nós estamos falando de imposto sobre a renda, né? Daí eles não vão mexer. Não vão mexer nisso? Nem o imposto de renda da pessoa física também. Isso, também não. No Brasil... Nesse momento... Nesse momento não está sendo falado, né? Não está sendo falado nada. A gente não pode, afirmar que para frente eles não vão mexer. Né? Sim, Mas nesse momento não se fala. Nesses próximos 7 anos, até 2033 ali, nada se fala em mexer quanto isso. Ah, que bom. Menos mal, o Brasil ele tributa muito a questão de consumo, né? Nós aqui é mais consumo do que propriamente a renda da pessoa. A renda da pessoa. Se tu for para outros países, tu não, digamos assim, em cima do insumo tu não vai ter nenhum imposto, mas tu paga 45%, 47% de imposto da renda. Da renda, da tua renda. Daquilo que tu recebe. Do que tu recebe. Mas contrapartida, tu vais comprar um veículo, por exemplo, tu não vais pagar os 44%, 47%, depende do veículo. For até 1.0, o IPI é mais reduzido, vai dar 37%. Então tu não vai pagar isso. Sim. Tu vai ganhar o valor lá. Entendi. Então não tem essa carga tributária em cima do consumo. Do consumo, né? Mas só... É sobre a renda mesmo. Entendi. Interessante, né? Sim. Seguimos, então. Seguimos. Agora a gente vai falar do incentivo, né? Eu vou falar o programa de alimentação ao trabalhador, né? Então, resumindo, tu tens direito a fazer um custo, né? Tu tem o teu PAT, tens o teu custo. Em cima desse custo aqui, eu vou falar agora sobre essa legislação, que ela é um pouco mais antiga, né? Sim. Lá de trás, mas acho que teve alterações, mas vamos falar como acontece hoje. Certo. Então, tu tens essa despesa de PAT, em cima dessa despesa de PAT você pode utilizar até 15%. Desde que esse 15% não seja superior a 4% do teu imposto devido da primeira alíquota, os 15% da alíquota. Certo. Então, tens 1.000, 15% dos 1.000 não pode ser superior aos 4% do teu imposto devido, fora o adicional, né? Então, o adicional aqui, ele cai fora, só sobre a primeira faixa do IR, que é os 15%. Então, daí você tem esse incentivo, é descontado do imposto de renda. Dessa forma. Isso. Dessa forma, ele te auxilia, né? É um incentivo para... Óbvio que antes de você chegar nesse ponto aqui, você tem que, no Ministério da Educação e Cultura, se não me engano, se não me falha a memória, que eu já fiz muito disso no PAT, lá nas antigas, né? Sim. Daí tu tem que se inscrever, tem que aprovar, que tu está dando alimentação aos trabalhadores, tem várias regras. Caju pensa assim. Entendi. Então, tem várias regras para isso. Sim. Né? E estão mexendo, tá tendo burbulhos ali sobre o PAT nesses últimos dias aí. Parece que estão querendo mexer também. O governo quer tirar onde ele pode, né? Então, tem esse burbulho todo aqui. E a mesma coisa com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet também. Ela é um incentivo. Então, na Lei Rouanet, o que nós temos? Então, nós temos 2 artigos que falam da Rouanet, o 18 e o 26. Então, no artigo 18, ele diz que até 100% de uma doação ou então de uma publicidade, né, de uma propaganda, você pode se abater do imposto de renda, desde que também não seja superior a, se não me engano, aqui também é 4% do valor devido. Ok. E nós temos um artigo 26, que isso tudo aqui que eu falo, antes de chegar na base aqui, tu tem que passar para o... Eu sou artista, eu vou correr atrás de uma doação, eu vou correr atrás do meu patrocínio, então eu tenho que estar com esse meu projeto, tem que ter passado por uma avaliação, ver se aprova, tá? Daí tu vai chegar na SCI, vocês podem me auxiliar com uma doação ou então com um patrocínio? Sim. Então, se você está no artigo 26,
doação até 40% do valor que é doado, ou se for um patrocínio, até 30%. Esse patrocínio eu posso utilizar para a dedução da Rouanet depois do imposto de renda. Entendi. Então, depende do valor que eu estou te doando, né, ou se eu estou patrocinando. Existe uma divergência ali, né, tem diferenciação. Ok. Quando é um patrocínio, ele entende-se, né, como é um custo operacional para sua empresa. Você vai botar logomarca, vai fazer, vai vir. Então, isso, patrocínio é uma despesa operacional, já está dentro da tua dedução, da tua base de cálculo. Doação. Certo. Daí você entra com uma doação. A doação, ela não é patrocínio, ela não é um custo operacional, ela é um não operacional. Vai ter logomarca, não vai ter... Não, daí você tem que entrar como uma adição à tua base de cálculo. Entendi. Né? Que a gente, como eu falo, a gente expurga do teu lucro ali, tu adiciona ela. Certo. Aí, além do PAT, a gente tem o PDTI, que é de indústria, o PDTA, que é de agropecuária, né? Tem o FIA. Todos esses... São incentivos. Isso. Só que todos esses incentivos, eles são relacionados ao IR. O CCLL não entra nessa jogada. Tá. Aqui é só imposto de renda. Isso. Estou levantando assim, agora eu não me recordo de algum incentivo na contribuição social. Eu queria me puxar de mente assim também. Eu não lembro nunca nenhum ouvi. incentivo. Não tem poucos, não tem quase, é muito específico daí. Se a minha empresa ela teve um prejuízo, né? Eu consigo, no caso, compensar ele? Existe a possibilidade? De que forma seria? Daí entra naquela parte do você poder se compensar, porém somente no limite de 30%. Tá. A não ser que também você não tenha todo esse valor para compensar, né? Então ele vai compensar o que ele consegue. Então tem R$1.000 para pagar, por mais que o meu limite seja 3.000, por exemplo, eu consigo compensar os 1.000. Entendi. E isso ali é assim. Mas puxando para o nosso sistema, né? Claro. Quando você tem apuração anual, que você tem um balanço, suspensão, redução, ele já faz isso automático, essa compensação do ano. Né? Então, ele te compensa no ano. Então, no mês aqui deu lucro, no outro mês deu prejuízo, ele já vai te compensando, beleza. Chegou no final do ano, na apuração anual, deu prejuízo, ele joga isso para a parte B, deixa guardadinho para, numa ocasião que você tiver lucro, ele vai te compensar isso. Sempre no limite máximo, teto de 30%. Certo. Quando é lucro real trimestral, então, para cada trimestre, eu fechei meu trimestre, deu prejuízo, isso eu posso compensar no trimestre seguinte. Deu lucro, compenso. E assim eu vou, e tudo isso é guardado na parte B, onde que ele faz esse controle dos meus saldos, o que eu posso compensar, que eu posso utilizar de compensações. Certo. E isso tudo a gente consegue ir lá nos lançamentos, ver cada lançamento de saldo, de compensação, ou também lá no nosso livro da apuração. Lá no livro ele tem a parte A, lá todo do cálculo, da apuração, e lá no final ele tem a parte B. Então lá ele também demonstra o saldo que tinha, o que foi compensado, todo esse controle, para o cliente conseguir lá olhar e ver o que está acontecendo na apuração dele, o que está controlando. É importante a gente destacar que existe o prejuízo contábil, que é o que a gente enxerga na DRE. Ok. E existe o prejuízo fiscal, que é esse que a gente está falando, que é no cálculo do LALUR. Certo. Então, existem dois tipos de prejuízo. Que daí a gente pega ali, por exemplo, a legislação societária, que segue a lei número 604 de 76, e o CP, quanto ao tributário, ele é regulamentado pela lei 12.793, pela instrução normativa 1.700. Certo. Como é que o nosso sistema trata essa questão dentro do LALUR, no caso, na parte do LALUR? Na parte do LALUR é pela parte B, que nem estamos parte mencionando. B, isso. E se for um prejuízo contábil, pela DRE mesmo a gente consegue. Pela DRE mesmo a gente faz essa... Porque a parte da DRE, ela vai te demonstrar, porque ali está todos os custos. Sim. Daí quando você vai levar essa parte para o LALUR, daí você vai ter que ver, peraí, aqui de dentro, o que segundo as regras, né, o que é um operacional, o que não é operacional, o que eu posso adicionar, o que eu vou excluir desse meu lucro, porque daí você vai montar a tua base de cálculo. Ela não é o resultado da empresa, ali tu vai montar a tua base de cálculo para fazer o cálculo do imposto. Às vezes a pessoa ela confunde, né? Sim. Que vezes... minha empresa deu lucro, tem que pagar. Espera aí, deixa teu lucro aqui. Se eu levar para o valor, o que eu adiciono, o que eu vou excluir daqui? Certo. Daí eu vou chegar na minha base de cálculo. Porque, por exemplo, contábil, uma multa, pensando em contábil, ela é uma despesa. Um custo. Mas para o LALUR, por exemplo, eu levei uma multa fiscal. Ele é uma adição. Porque tu foi inadimplente. Se tu não tivesse inadimplente, essa multa fazia parte do teu lucro. Então, tu vai pagar sobre isso. Caramba! Então, por isso que dá a diferença desse prejuízo contábil e fiscal. Entendi. Multas dedutíveis, multas não dedutíveis. Então, por isso
Eu sou suspeito em falar que eu gosto do Lalur, né? Eu gosto de apuração do lucro real. Só que você tem que estar atenado. É aquilo que a gente comentou, né? Sim. A pessoa tem seu top of mind quando fazer essa apuração. Ela tem que saber o que ele está preparando, o que ele está fazendo. Porque tu mexe ali com qualquer deslize ali, tu vai, ou tu está pagando mais imposto, tu está pagando menos do imposto. Se tu paga mais, daí tu pode ainda se aproveitar lá na frente. Agora, se tu pagou menos, então tu vai recolher um DARF a mais, daí vai a dor de cabeça, toda aquela dor, aí a dor de cabeça, aquela dor de cabeça. Daí quem vai pagar, né? O cliente não vai querer pagar, não. Tu que calculou errado, né? Sim. Tem mais então, isso. Vem isso aí tudo. Então, tem que ter esse cuidado, né? Muito cuidado. Saber sobre, é claro, aí a gente está citando algumas legislações aqui, Sim. são importantíssimas no caso, mas entender, compreender como é que funciona. Sim. Exemplo dessa questão referente à parte de ganhar uma multa ali, né? Tu vai ter que pagar sobre aquilo ainda, né? Então o negócio porque era para ser algo positivo, mas mas é uma despesa. Não, peraí, tu ia ganhar sobre isso, né? Existe essa questão. Essa lei que a Ellen fala, 6.404, é a famosa lei das SAs. SAs. É um pequeno livrinho. Uma bíblia. Ali comigo, inclusive. Tens ali contigo? De vez em quando eu dou uma consultada nele. Uma folhada lá para ver. Daí é óbvio que teve as alterações para seguir as normas internacionais de contabilidade, conforme vários CPC, CPC 27, 23, 30, aí vai. São vários CPCs ali, que para colocarem a nossa contabilidade no âmbito mundial. Daí, né? Sim. E como isso tudo é contabilizado hoje dentro do sistema em si? Bom, a gente tem duas opções. A gente pode contabilizar pelo DARF, ok, que é quando eu emito ali o meu imposto a pagar, ou pode ser contabilizado direto na apuração. Isso o cliente vai optar e aí o sistema vai seguir, né? Daí, conforme ele optar decidir, no caso. Isso aí. Não tem uma regra, tem que ser dessa forma. Tá. O Lalur, ele vai para o SPED ECF? Vai? Ele vai lá para o M010, M300, M350. Sim. E o sistema, ele também tem as preparações, tudo certinho para na hora que exportar, levar. Então, a gente tem os relacionamentos também da parte B, relacionar lá em quais contas vai levar lá na ECF, tem o relacionamento da parte A, se é com conta contábil e parte B. Então, tudo seguindo a regra da ECF, né? Então, o cliente vai lá preparar, vai levar tudo certinho lá na hora que ele exportar. Isso tudo anda junto, tanto a ECD como a ECF. Tudo junto, reunidos e misturados. E uma dica interessante, não é uma dica da Ellen, tá? Minha dica do Celso hoje. Dicas do Celso hoje. Óbvio, né? Nosso sistema tem a integração do Lalur para o contábil para o Lalur, principalmente do contábil para o Lalur, tem a opção lá de ignorar o zeramento. O que é o zeramento? O encerramento do ano, do trimestre ali. Por dica, eu sempre falo, quando eu dava meus cursos de Lalur, né? Sempre faz o Lalur antes de fazer o encerramento. Claro. Porque você vai ter que apropriar depois o quê? Teu imposto de renda e contribuição social que vai pagar. Vai jogar, então isso faz parte do teu resultado também. Sim. Então eu tenho que fazer a apuração no Lalur para lançar esses valores, depois eu faço daí o meu encerramento. Até interessante que na própria ECF lá possui um campo lá em que ela expurga esse valor. Quando você faz a preparação das contas referenciais, ele expurga, né, esse valor do imposto que foi pago, da contribuição social que você pagou. Então, que está lá provisionado, não é que pagou, está provisionado, para chegar na tua base de cálculo certinho. Entendi. Perfeitamente, pessoal. A gente vai para o que agora, dona Ellen? Piadas, né? Piadas. Antes da gente ir para as piadas, a gente tem um sorteio, tá? É bem legal, tá? O Marcinho e o Wellington estão patrocinando aí o nosso sorteio. Vai ter um kit aí, pessoal, que a gente está sorteando. Aqui embaixo vai estar passando o sorteio de kits da S6 Sistemas. Tá passando lá. Tá passando? Não tá passando? Tá passando. Tá passando? Fechou? Tá passando. Então é muito simples, muito fácil, tá, pessoal? Para vocês participarem do sorteio. @S6 Sistemas, é só seguir lá no Instagram e seguir também o @Wellington Marçal, né? O Wellington Marçal, que é o diretor da S6 Sistemas Contábeis. Você vai seguir essas duas contas no Instagram e vai mandar uma mensagem para o Wellington Marçal
para ele poder te encaminhar o seu nome para o sorteio. E aí a gente tem várias coisas que a gente está sorteando durante a semana aí, vários clientes estão recebendo, então fica aí o convite para você poder participar desse sorteio aí e também receber ele na sua casa, no seu escritório, aí onde você estiver, em todo o lugar do Brasil, tá bom? Siga também a gente nas redes sociais, @SCI Sistemas no Instagram, temos um canal dentro do Telegram, temos aí, no caso, o canal no YouTube, onde a gente está transmitindo aqui, no caso, esse podcast, né, o SCI Talks. Depois a gente vai transmitir também através do Spotify, então a gente também vai estar no Spotify, tá certo? Um abraço para a galera que está no Instagram agora nos ouvindo, nos assistindo também, importantíssima a participação de vocês. E caso vocês queiram também falar com a gente tem aí um canal pelo WhatsApp, vocês podem estar trocando ideias aí com a gente, ou também vocês podem também receber aí, no caso, várias informações referente a SCI Sistemas. Uma das informações nós temos acontecendo no dia de hoje, a Sind Expo, né, que é referente a uma exposição dos síndicos aí, no caso, né, lá em Florianópolis, e a nossa equipe dos síndicos, que é o nosso sistema para condomínios aí, a galera tá participando, o André, o Yuri, o Jonas, o João, tá todo mundo lá em Florianópolis participando, já foram de manhã cedinho ali, de madrugada, foram para Florianópolis para poder participar da Sind Expo. Se você tá em Florianópolis nesse momento, então vai lá, passa nessa exposição aí para você poder conhecer os nossos sistemas sistemas aí para a área, no caso de condomínios, tá certo? Você que é síndico, né, e quer conhecer, ou você que é dono de contabilidade, quer atrelar isso ao seu portfólio também, porque tem vários clientes aí nossos que são contadores, no caso, mas também tem os outros sistemas da SCI, a gente tem os síndicos, a gente tem o LGPD aí, no caso, outros sistemas, a parte da parte contábil aí, tá bom? Então fica a dica para vocês, beleza? Bora, vamos seguir para as piadas, dona Ellen? Vamos, olha o comentário. Aqui, ó, deixa eu ver. O comentário do Lucas, né? Quero ouvir uma piada boa do Celso. O Lucas Schmidtinho mandou, quero ouvir uma piada boa do Celso. Da Ellen ele não quer ouvir, né? Não quer. Só do Celso. Hoje não estou inspirado. Estou off? Piadas, Só tenho piadas pesadas e sujas. Aquela que eu nunca consegui contar, né? Tipo, toda vez eu tento contar, eu não consigo. Só o Celso consegue. Não, mas da Selga ontem foi muito boa. A Selga viu? A Selga foi boa, viu? Acompanhasse, né? Eu vi. Mas hoje eu não trouxe tão boas assim quanto. Tá. Que nem ontem. Não. Isso vai ser esporádico. Entendi. Pra galera ficar, opa, será que é hoje? Isso. Será que não é? Surpresa. Fechou. Hoje vamos seguir eu trouxe as piadas, uma então. de boas. Tá bom. O que é o que é? Tá. Charada? Mais ou menos. Eu sou um livro que não guarda segredos, mas ajuda a revelar tudo o que você paga de IR e CSLL. Se você me preencher errado, o fisco vai te pegar. Quem sou eu? Livro de apuração do lucro real. Peguei, viu, senhor? Pegou a mãe. Peguei, vice? Não tem aqui, não. É importante, não tem aqui a informação, tá? Estou prestando atenção nesse podcast. Eu tinha visto, ela não manda mais, ela botava antes. A piada e a resposta. Agora ela deixa tudo em branco, dá tudo preenchido ali. Qual que é o próximo agora? Agora é a Vrim. Bora. Foi fácil essa, né, Celso? Eu estudei, né? Estudei com vocês aqui, então tá tudo certo. Porque o Lalur nunca fica sem assunto. Essa é boa. Porque o Lalur nunca fica sem assunto. Isso. Boa. Porque ele sempre tá trazendo informações? Não sei. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Tá sempre se declarando? Tá sempre se declarando. Boa também. Qual que é a resposta? A resposta é porque sempre tem algo a ser adicionado, excluído ou compensado. Nunca para, né? Nunca para. Temos mais alguma? Temos. Fechou. Como o Lalur define uma boa relação? Como o Lalur define uma boa relação? As piadas da Ellen, Esse se declarando entraria nisso também. a declaração também é uma boa. Se declarando anualmente. Outro mensalmente. Ou mensalmente. Ou mensalmente. Bom, é com base de cálculo clara, adições sinceras e exclusões que não deixaram margem para mal entendimento. Um ótimo comunicador esse Lalur, né? Que bacana. Excelente. Assim, terminamos então o nosso podcast do dia de hoje, o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Celso, por estarem com a gente, né? Segundo a galera aqui e as confirmações das meninas, você é o pai do Lalur, então quando tiver o Lalur de novo, a gente vai... Não sou tão velho assim.
Obrigado, Vrim, pela sua participação. Obrigada. Importantíssima. Ellen, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigada. Galera, esse podcast fica gravado, então, no site, no canal da SCI Sistemas, então você pode acompanhar depois de novo, verificar as dúvidas ali no caso. Se precisar do módulo Lalur, que é um módulo à parte aí, você que tem clientes do lucro real, mas não utiliza o Lalur da SCI, pode procurar a gente aí do comercial, a gente vai poder estar conversando com você, te explicando valores, te explicando como é que funciona. Depois tem todo um treinamento aí para sua equipe, aí com a galera da implantação, com a galera do Minati, com a galera do Lucas, ali, com a galera do Felipe também. Beleza? Forte abraço para vocês, uma ótima terça-feira e amanhã estaremos aqui com a equipe de departamento pessoal, com a equipe de Folha. Beijão, até mais, ótimo dia, boa terça. Valeu, pessoal. Falou, galera. Valeu.